Salve, camaradas! Vamos para mais um Evangelho do Dia, ok? Eu sigo o calendário litúrgico, então sempre procurando caminhar nas leituras do calendário litúrgico cristão. E agora nós estamos no primeiro movimento do tempo comum. O que é isso? É o começo do ministério de Jesus. A fase é uma fase de muita popularidade, Jesus está assim, super popular. E quando se fala do tempo comum, está trazendo isso, o Jesus do cotidiano das pessoas, o Jesus na vida como ela é, na saga humana, com as suas dores, suas alegrias, seus sofrimentos, a realidade, a verdade. Jesus na verdade do cotidiano, no nosso tempo comum. E aí a gente vai ler o Evangelho do dia. Eu vou estar lendo do capítulo 4, do versículo 13 até o 25, na linguagem contemporânea, dando continuidade ao papo de ontem, sobre Jesus começando a falar sobre a parábola do semeador, né? Então olha só que interessante. Agora ele vai estar falando só com os discípulos. Ele continuou: entenderam o objetivo da história? Todas as minhas histórias têm o mesmo propósito. O agricultor planta a palavra. Alguns são como a semente que cai à beira do caminho. Assim que ouvem a palavra, Satanás arranca o que foi plantado neles. Olha só que louco isso aqui. Alguns são como a semente que cai à beira do caminho. Assim que ouvem a palavra, Satanás arranca o que foi plantado neles. Outros são como a semente que cai no meio de pedregulhos, ouvem a palavra e a recebem com grande entusiasmo, mas assim, como a palavra não cria raízes, a emoção passa ou surge alguma dificuldade e não sobra nada. A semente lançada no meio das ervas daninhas é aquele que ouve a mensagem do reino, mas é vencido pela preocupação, pela ilusão de manter o que tem, de ganhar mais, Aí a mensagem é sufocada e não sobra nada. A semente lançada na terra boa é a pessoa que ouve a palavra e a abraça. E a colheita supera todas as expectativas. E aí tem um ponto que nós vamos focar. Jesus continuou: alguém compra uma lâmpada para pôr debaixo do tanque ou debaixo da cama? O que se faz não é colocá-la numa prateleira? Nós não estamos guardando segredos, nós os estamos revelando. Não estamos escondendo nada, mas tornando público. Vocês estão entendendo? Vocês que têm ouvidos, ouçam então. Quem tem ouvidos, ouça. Ouçam bem o que estou dizendo. E aí, fiquem atentos com algum espertalhão. Quando algum espertalhão ensinar que vocês podem vencer na vida por vocês mesmos, fique esperto com isso. Dar é o caminho. Dar é o caminho. Não ganhar. Generosidade produz generosidade. A avareza empobrece. Uau! Mas esse ponto do versículo 21 até o 22, eu quero ler numa outra versão que eu estou com ela aqui, para você ver também que é a linguagem contemporânea, mas olha essa aqui, Jesus continuou: por acaso alguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto ou de uma cama? A palavra lamparina aparece aqui nessa outra versão, mas as mais antigas é candeia. Estamos falando de candeia. Então ele coloca debaixo de um cesto ou de uma cama? Claro que não. Para iluminar bem, ela deve ser colocada no lugar próprio, pois tudo o que está escondido será descoberto e tudo o que está em segredo será conhecido. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam.
disse também, cuidado com o que vocês ouvem, cuidado com as palavras que você ouve, com essas sementes que você está deixando, você está escolhendo semente. Será que é a melhor semente? Será que é a melhor palavra? Cuidado, hein? Deus usará para julgar vocês a mesma regra que vocês usarem para julgar os outros, e com mais firmeza e mais dureza ainda. Quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Eita, eita, eita. Quando eu olho isso aqui, eu fico vendo e essa explicação da parábola, gente, é somente para os discípulos. Quem? Aqueles que decidiram ir a fundo. Aqueles que aceitaram ser guiados para discernimentos mais profundos. São aqueles que estão abertos, são os ensináveis, são os maleáveis, são terra boa, terra que acolhe a semente, mais acolhedores da semente, totalmente receptivos à palavra, querem aprofundar raízes, querem frutificar. São aqueles que decidiram abandonar a superficialidade, a esterilidade e o endurecimento espiritual, que é a característica da religiosidade dos consumidores de produtos espirituais. Esses são os discípulos. E aí, nos versículos de 21 a 25, Jesus vai começar falando da candeia, da lamparina, e ele diz assim, que é impressionante esse papo, né? E aí nós vamos perceber qual é a verdadeira intenção de Jesus, onde é que Jesus está querendo chegar com essas informações e a explicação somente aos discípulos. Não tem nada a ver com sonegar a revelação à multidão, nada a ver, nada a ver. Isso aqui é uma palavra boa para mim, para você e para todos nós. Não se pode falar de profundidades a pessoas que estão satisfeitas com as superficialidades. Não se pode, não dá para falar sobre profundidades com gente que está contente, satisfeita com superficialidade, com o raso de uma religiosidade de consumo e uma religiosidade individualista. Não dá para falar com gente com profundo, não dá. Não tem nada a ver falar, eles não aceitam, eles estão endurecidos. Não estão nem pensando, não estão nem aí. E aí Jesus diz assim, olha, seja candeia. E aí usa a história da candeia, né, da luz, sobre esse negócio de, então seja candeia, compartilhe sua luz. Não fique escondendo a candeia. Candeia não é para ficar escondido debaixo da cama, não é para ficar escondido debaixo de um cesto. Não, não, não. Compartilhe a sua luz. Isso aqui tem a ver com, sabe o quê? Jesus está falando assim, pô, pessoal, dá a senha do Wi-Fi, meu. Dá a senha do Wi-Fi para todo mundo, pare de regular. Lembra quando, às vezes, a minha mãe falava isso daí, pensando em mim e tudo mais, mas não sei não era legal. Depois ela parou, mas não sei qual foi a mãe que não falou. Ó, meu filho, você tá levando aqui o seu lanchinho, mas não dá para todo mundo não, viu? Come você. Aí aparece um moleque que fala assim, pô, dá um teco aí, meu. As pessoas estão pedindo um teco para mim, para você, ou seja, tem a ver com esse negócio de ser generoso, compartilhar a luz, passa a senha do Wi-Fi, pare de regular o lanchinho, dá um teco aí, meu. Seja generoso em tudo, abra seus tesouros, revele seus segredos, que todos possam ver o que você está vendo. Não guarde só para você, não. Não seja candeia escondida. Uau, isso aqui é interessante. Aí eu lembrei, sabe do quê? Da música Candeia, do Atilano Muradas, que é uma música fantástica. Não sei se vocês conhecem. Procura aí, Candeia, Atilano Muradas. E é muito legal, que é um sambinha, essa época de carnaval que tá chegando, é bom ouvir essa música do Atilano. Vou contar para vocês o que é candeia. Vou contar para vocês o que é candeia. É um vaso pequenino com azeite de oliva,
Tem um bico de chaleira, de onde sai o cordãozinho. Onde o fogo no cordão, o azeite vai queimar. E enquanto azeite houver, tudo vai se iluminar. Foi Jesus quem ensinou o que é ser candeia. Foi Jesus quem ensinou o que é ser candeia. Aí o Atilano vai falando que candeia tem que iluminar, tem que brilhar, tem que mostrar nas obras o que faz para que os homens exaltem a Deus que tudo faz. Aí ele continua. Jesus disse que o olho é a luz do nosso corpo. Se o olho é mau, o corpo é mau. Se o olho é bom, o corpo é bom. Preste atenção, que luz tem você no seu coração, porque aquele que é bom no interior irá brilhar. Aí ele fala, aí ele começa uma parte que é muito legal. Não adianta ler a Bíblia e não ser candeia. Não adianta dar oferta e não ser candeia. Não adianta ir à igreja e não ser candeia. Ele dá aquela exortada. Orar e vigiar, meu irmão, a noite é muito longa. Põe azeite na candeia. Fique atento, não deixe apagar. O dia virá, o sol vai raiar, Jesus vai voltar. A noiva que preparou a candeia irá casar. Não adianta ler a Bíblia e não ser candeia. Não adianta dar oferta e não ser candeia. Não adianta ir à igreja e não ser candeia. Já contei para vocês o que é ser candeia. Já contei para vocês o que é ser candeia. Atilano Muradas, falando sobre candeia. E isso é interessante quando Jesus vai falando assim, para de ser candeia escondida. E ele diz, fique esperto com as sementes, fique esperto com as palavras. O Gene Peterson diz assim, cuidado com os espertalhões que vão querer fazer para que você foque em você, pense só em você, olhe só para você, fique atento com aqueles que, as palavras que vão estar o tempo todo. E alguns usam o evangelho, textos bíblicos, justificativas bíblicas, para poder fazer com que você, que leve você a pensar só em você, que leve você a valorizar e manter as suas agendas secretas, que leve você a ficar medindo e julgando aos outros com medidas e julgamentos hipócritas e duros demais. Jesus vai contando suas parábolas e seus enigmas e vai abrindo o jogo para os seus discípulos e aprofundando a discussão, a conversa e convidando aqueles que estão realmente a fim de ir mais fundo. Então guarda isso no coração, cuida disso. Esse é o evangelho desse dia. Beijo bento para todos e todas, sem ninguém ficar de fora.